Olá, doutores e doutoras, tudo bem com vocês? Estamos aqui agora para apresentar nossa contribuição aí nessa missão Delta, né? Vocês tiveram aí vários eventos, várias aulas bem legais e hoje é o dia da- das 5 leis penais especiais mais importantes para concurso de delegado e são leis penais, obviamente, tratadas com a importância relacionada à incidência nas provas, ou seja, são as leis penais que mais caem, tá? E a gente vai apresentar aqui para vocês, recebemos aí a incumbência de apresentar para vocês a Lei 9.099 de 95, Juizado Especial Criminal. Vamos falar de GCRIM com vocês. Temos aí uma horinha, né, para falar de GCRIM com vocês. Vamos ver se a gente consegue aí fazer uma boa mapeada, acertar algumas questões da prova, que esse é o nosso objetivo. Muito bem, tá aí a programação, né? Programação, veja quantos eventos aconteceram, né? O último risquinho aqui, 5 leis penais especiais mais importantes, é o que estamos fazendo agora. Depois, no dia 9, às 19 horas, as funções do delegado entra aí como último evento dessa missão Delta do zero ao distintivo. Muito legal essa ideia de estratégia. Estamos felizes de fazer parte e vamos que vamos aqui juntos trabalhar a partir de agora a Lei 9.099 de 95, Juizado Especial Criminal. Separei aqui os temas que mais caem, né? Claro, que tem maior incidência. Então, estamos falando a partir de agora da Lei 9.099 de 95, não da parte civil, na parte do JEC, né? Só do GCRIM, só do Juizado Especial Criminal. Vamos falar lá do conceito de infração de menor potencial ofensivo para a frente. Beleza? Muito bem. Começando aí a nossa caminhada, eu procurei colocar aqui nessa aula para vocês expressões que te dão um alerta na hora da prova e te colocam no juizado, tá bom? Por exemplo, jurisdição consensual. Isso é um alerta aí, é uma expressão que está aí desde 1995, né, que é a Ada Pellegrini que falava muito isso no anteprojeto de lei. Então tá aí, essa jurisdição consensual alterou algumas premissas. O que a gente tem aqui? Temos uma exceção ao princípio da obrigatoriedade da ação penal. Uma exceção ao princípio da obrigatoriedade da ação penal. E a gente sabe que hoje, depois do pacote anticrime, nós temos outros exemplos, como por exemplo o acordo de não persecução penal. Então o ANPP também é uma mitigação do princípio da obrigatoriedade. Que eu coloquei em amarelo para você, o princípio da discricionariedade regrada. Princípio da discricionariedade regrada. Esse princípio, ele entra no lugar do princípio da obrigatoriedade, tá bom? Então, temos aqui, no momento de uma transação penal, quem está regendo aquele momento, aquela negociação do MP com a defesa, é a discricionariedade regrada e não a obrigatoriedade. Perfeito? Muito bem. Sabemos que nos termos do 76, o Ministério Público pode ofertar uma proposta de transação penal para o suspeito, que ainda não é réu, não tem processo, tá? No lugar de uma denúncia. Muito bem. Continuando aí as invenções, né, da 9.099, a gente passa agora a falar das medidas despenalizadoras, que não tem nada a ver com descriminalização. Isso aqui já caiu em prova de delta, tá? Houve descriminalização? Não, não houve. Nem do artigo 28, nem do artigo 28 da Lei de Drogas, tá bom? Então continua sendo crime. Não é porque eu tenho em mãos, hoje Estado, medidas despenalizadoras, que aquilo deixou de ser crime. Então veja, existem trechos dessas palavras que te dão a resposta da prova. Como assim? Ó, quando eu falo em
penalização, eu estou falando que é uma questão que mexe com a pena e não com o crime. Tá bom? Então, despenalização significa existem medidas na 9.099 que impedem o cárcere. Poderia chamar descarcerização? Poderia. No voto de Gilmar Mendes já apareceu várias vezes descarcerização. Então, o importante é que você saiba o nomezinho, despenalização ou descarcerização, e você saiba quais são, né? Tá aí, composição civil dos danos, estamos lá no 74, vamos falar um pouquinho dela aqui especificamente. Transação penal no 76. Representação, ou seja, ação penal pública condicionada à representação, nos delitos de lesão corporal leve e lesão corporal culposa, e, claro, a suspensão condicional do processo, do artigo 89. Aqui nós temos o artigo 88. Esses artigos são da Lei 9.099, tá bom, pessoal? Artigos da Lei 9.099. Muito bem, vamos agora para o tema mais importante para a Polícia Judiciária, dentro da Lei 9.099, que é o TCO, Termo Circunstanciado de Ocorrência. O que eu preciso saber em relação ao TCO para minha prova de delegado? Vamos lá. Além dessas medidas despenalizadoras, composição, transação, representação, suspensão do processo, a Lei 9.099 também cria uma medida descarcerizadora, que é o TCO, Termo Circunstanciado de Ocorrência, que na prática os delegados chamam de TCzinho, tá? Isso aqui não é inquérito não tem auto de prisão em flagrante não, isso é um TCzinho. Bom, que é isso? É um instrumento mais simplificado, bem mais simplificado, tá? As más línguas chamam o TCO de BO de luxo, tá? Quando comparado com o inquérito, e que versa sobre delitos ou contravenções de menor potencial ofensivo. Esse TCO está previsto no 69, parágrafo único, da Lei 9.099, nos seguintes termos. Ao autor do fato que, após a lavratura do termo, for imediatamente encaminhado ao juizado ou assumir o compromisso de a ele comparecer, não se imporá prisão em flagrante, nem se exigirá fiança. O que eles costumam perguntar na prova é justamente isso. Não se imporá prisão em flagrante, nem se exigirá fiança. Mas, fazendo o raciocínio inverso, você pode impor prisão em flagrante, você pode arbitrar fiança se a criatura não assumir o compromisso de comparecer ao juizado. O senhor assume o compromisso de comparecer ao juizado? Não vou comparecer porcaria nenhuma. Qual é a sua reação diante da estupidez dessa pessoa? Você vai chegar e falar, meu irmão, então eu estou aqui lavrando o auto de prisão em flagrante. Eu vou te arbitrar uma fiança aí de, sei lá, 3, 4 mil. Só porque eu falei que eu não vou? Sim, é o que diz a lei, artigo 69, parágrafo único. Eu já sei que você não é digno de confiança e vai se furtar a comparecer ao juizado para responder criminalmente pelo que você fez, tá? Então, tá aqui, auto de prisão em flagrante ou arbitramento de fiança. Não tem nenhuma dúvida que você possa fazer isso. Segundo momento em que os delegados metem o auto de prisão em flagrante, arbitram fiança, e se o cara não paga a fiança, ele fica preso na central de custódia e vai fazer audiência de custódia no outro dia, é a situação em que ele não tem condições de assumir o compromisso de comparecer, pelo seu estado de embriaguez. Embriaguez penal, você sabe melhor do que eu, não é só cachaça, tá? Então, pode ser que o cara esteja num grau de alcoolismo muito forte, pode ser que ele tenha usado drogas e não esteja em condições de assumir compromisso nenhum,
Pode ser que ele tenha tomado aí tarja preta com álcool, esteja letárgico, não sabe nem o que está acontecendo. Então, nesses casos, como ele não tem como assumir o compromisso, taca-lhe o auto de prisão em flagrante e arbitra a fiança, tá? Se ele não tiver nem advogado ali com ele para se comprometer a levar o cara, aí você não tem o que fazer. Aí você tem que trancar esse cara, tá bom? Muito bem. Explicado para você não só a lei, mas a prática, já para te preparar para o que vem por aí, vamos continuar. Princípios do GCRIM. Para prova muito fácil, pode ser que ele pergunte para você quais são os princípios que orientam o juizado especial criminal. Vamos lá? Decora aí. Oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Então tá aí. Oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade são os critérios orientadores do juizado ou princípios do GCRIM, mais conhecido como princípios do GCRIM, tá bom? A ideia é, sempre que possível, uma compensação financeira para a vítima de infração de menor potencial ofensivo e uma pena imediata para termos menos processos, tá? Claro que essa pena só pode ser uma PRD, pena restritiva de direitos, ou multa. Não cabe no juizado especial criminal pena privativa de liberdade no momento das medidas despenalizadoras, tá bom? Composição financeira 74, pena imediata sem processo 76. Muito bem, vamos ser um pouquinho mais técnico agora e fugir do óbvio. Vamos lá. Como é que eu vou fixar a competência criminal do juizado? Claro, se eu estou diante de uma infração penal de menor potencial ofensivo, a competência do juizado. E agora começa a ficar legal. Não existe situação, circunstância que desloque a competência para o juízo comum. Já vou mostrar para você aí as 3 situações que deslocam a competência do GCRIM para o juízo comum. Tá bom? Vamos lá? Primeiro, conexão e continência com outros delitos. E aí, nesse caso, você soma as penas máximas em abstrato, ultrapassou 2 aninhos, vamos para a vara criminal comum. Segundo, complexidade da causa. A causa é muito complexa, preciso de 2, 3 perícias. Então aí, vamos sair do GCRIM, por quê? Porque aqui vigora o critério da simplicidade, da informalidade. Isso é incompatível com processos que demandam altíssima complexidade, tá? Então você pega lá no GCRIM um processo de um inquérito, por exemplo, de, sei lá, trocentos mil volumes. Você fala assim, caramba, meu, depois de investigar tanto, de cuidar de um inquérito policial tão denso, tão complexo, verificamos o quê? Que no final das contas, a única coisa que pode ser imputada para esse sujeito é uma infração de menor potencial ofensivo. Então é possível que você descubra uma infração de menor potencial ofensivo depois de uma vasta investigação. Olha, eu achei que tinha uma associação criminosa, eu achei que tinha uma fraude previdenciária, eu achei que tinha uma sonegação fiscal, e tudo isso acabou caindo, ruindo durante a investigação. Só sobrou aí uma porcaria de uma ameaça, com pena máxima de 6 meses. Então você pega aquele monstrengo e joga no GCRIM. É uma causa complexa, tá? Então isso pode, dependendo do caso, deslocar a competência para a vara criminal comum. Terceiro, que é o que provavelmente vai cair. Se o autor estiver em Lins, local incerto e não sabido, sendo impossível a sua citação pessoal. Quando é impossível a citação pessoal, é impossível continuar no GCRIM,
tá bom? Isso é muito importante. Não há citação por edital no juizado. Não há citação por edital no juizado, tá bom? Então, nesses três casos, mesmo sendo sob o prisma material, uma infração penal de menor potencial ofensivo, que deveria estar no GCRIM, nesse caso, vamos para o juízo comum. Vamos para o juízo comum. Normalmente, pessoal, quando eu tenho esse deslocamento de competência, eu saio do sumaríssimo e vou para o sumário, tá bom? Muito bem. Vamos lá para o 61? 61 nos apresenta o quê? O conceito de infração penal de menor potencial ofensivo. Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para os efeitos dessa lei, todas as contravenções penais, não importando a pena, tá bom? Todas as contravenções penais, não importando a pena, e os crimes, agora sim a pena é importante, a que a lei comine pena máxima em abstrato, não superior a 2 anos, ou seja, igual a 2 ou menor do que 2. Não fique em dúvida em relação ao igual, tá bom? Igual a 2 ou menor do que 2. Muito bem. Vamos começar agora a, dentro desse artigo 61, preparar você para aquelas perguntas sacanas de prova, tá? Então, o examinador está montando a sua prova, ele fala, olha, eu vou perguntar isso que eu vou enganar todo mundo. Vamos preparar você para isso, vamos lá. Não confunda crime de menor potencial ofensivo com delito de ofensividade insignificante. Crime de menor potencial ofensivo é diferente de delito de ofensividade insignificante. Crime ou delito de ofensividade insignificante corresponde ao chamado crime de bagatela. Crime de bagatela, tá bom? E você sabe que bagatela significa insignificância. Insignificância significa atipicidade material e não é crime. Então nem deveria chamar crime de bagatela, por quê? Porque não é crime, tá? Então, só cuidado com o jeito como a coisa é escrita. Então, essas palavras é que eu chamo a sua atenção. Delito de ofensividade insignificante não tem nada a ver com as IMPOs, infração de menor potencial ofensivo. Tá certo? Muito bem. Sempre fazemos esse alerta, já que a Lei Maria da Penha continua na moda e caindo em todas as provas. Não se aplica a 9.099 inteira quando eu estou diante da Lei Maria da Penha. Você vai ter uma aulona aí de Maria da Penha hoje também, tá bom? Não se aplica a 9.099. Artigo 41 da Lei Maria da Penha. Ele é categórico. O artigo 41 da Lei Maria da Penha, me lembra, é uma placa de trânsito. 9.099 não. Tá? Então, sai fora. Tudo que está escrito aí na 9.099 não se aplica para a Lei Maria da Penha. Nenhum instituto da 9.099. Então, dá uma olhada aí na súmula, ó. Súmula 536 da STJ. A suspensão do processo e a transação penal não se aplicam na Lei Maria da Penha. O que não está escrito nessa súmula, que deveria estar escrito, já que os caras fizeram uma súmula, pô, né? Faz direito. Não se aplica também o TCO, não se aplica a composição civil dos danos e não se aplica lesão leve e culposa condicionada à representação. Como eles não fizeram a lição de casa direito, depois tiveram que fazer uma súmula 542 do STJ só para falar que a lesão leve e a lesão culposa são de ação penal pública incondicionada. Era só colocar isso aqui, não se aplica nada disso. Por quê? Porque eles estão aqui, ó.
Tudo que está escrito nessa lei não vale para Maria da Penha. Por isso, você, delegado de polícia, mesmo diante de uma infração de menor potencial ofensivo, quando a vítima for mulher e ela estiver dentro de um daqueles critérios do artigo 5º da Lei Maria da Penha, vai ter inquérito policial. Repito, aplica a Lei Maria da Penha para esse caso concreto. Sim, a vítima é mulher, está dentro de um desses critérios. Então teremos inquérito, mesmo sendo uma infração de menor potencial ofensivo. Por quê? Porque eu não aplico o TCO na Lei Maria da Penha. Se eu não tenho essa forma mais simples de investigação, eu volto para a forma tradicional de investigação, que é o inquérito policial. Anota aí. Muito bem. Continuando, vamos lá. Delito de médio potencial ofensivo. Não estou falando de menor, hein? Não estou falando de menor. Médio. Então é uma expressão bem corriqueira para quem está na área criminal, tá? Médio potencial ofensivo nos remete à suspensão do processo. Vamos dar uma olhada. O que é um delito de médio potencial ofensivo? É aquele que autoriza a aplicação da suspensão condicional do processo. 89 da 9.099. Existe diferença entre delito de médio potencial ofensivo e de menor potencial ofensivo? Claro que sim. O de médio potencial ofensivo trabalha com a pena mínima e não com a pena máxima. A pena mínima é igual ou menor do que 1 aninho, abrangidos ou não pelo juizado. Então você pega lá o estelionato, 171, pena 1 a 5 anos. Muito bem. Pela pena máxima de 5 anos, estamos no rito comum ordinário. Pena igual a 4 anos ou superior, rito comum ordinário. Tem nada a ver com rito comum sumaríssimo. Tá bom? Então, mesmo estando no rito comum ordinário, fora do GCRIM, a pena mínima é igual a 1 aninho. Logo, o estelionato é um delito de médio potencial ofensivo, porque ele admite a suspensão do processo. Perfeito? Então, deixa eu ver se eu entendi. Eu posso ter a suspensão do processo prevista na 9.099 em outros procedimentos que não o procedimento sumaríssimo? Pode. Basta você olhar a pena mínima e os requisitos do artigo 89. Tá bom? Muito bem. Vamos lá. Já falei do delito de ofensividade insignificante, que era a bagatela. Já falei do delito de médio potencial ofensivo, que é essa suspensão do processo. E os caras inventaram mais uma na doutrina e por isso pode cair. Vamos lá? Delito de ínfimo, não falei insignificante, ínfimo potencial ofensivo. Que porcaria é essa? Delito de ínfimo potencial ofensivo são crimes aos quais não são cominadas penas de prisão. Existe algum crime que não tenha reclusão, detenção ou prisão simples? Artigo 28 da Lei de Drogas. O artigo 28 da Lei de Drogas, o porte de droga para consumo próprio, ele não tem pena de prisão em abstrato.
Quais são as penas do 28? Você lembra? Advertência, para falar que a droga faz mal. Prestação de serviço à comunidade. E medida educativa de comparecimento a programas ou cursos educativos mostrando os malefícios da droga. As penas do 28, criminais, não têm pena de prisão em abstrato. Caso o sujeito não cumpra suas penas criminais, ele não vai responder pelo crime de desobediência. Se ele não cumprir as suas penas criminais, o próprio 28 apresenta o quê? Medidas coercitivas. Que medida eu posso usar para forçar o cara a cumprir as penas criminais dele? Temos a admoestação verbal, que é uma bronca, um esporro, tá? E a multa. Essa multa pode ser muito alta e normalmente por causa dessa ameaça de multa é que o cara cumpre as suas penas, tá bom? Muito bem. Pergunta difícil agora. A Lei 9.099 pode ser aplicada na Justiça Eleitoral para crimes eleitorais de competência da Justiça Eleitoral? A resposta é, como regra, sim. Porém, isso é difícil, salvo para crimes que contam com um sistema punitivo especial. Como é ano de eleição, né? Pode cair isso para você. Crimes que contam com um sistema punitivo especial. E o exemplo que eu trago para você é o 334. O que o 334 do Código Eleitoral me diz? Ó, não tem como a gente meter uma transação penal num crime como esse. Por quê? Porque eu tenho uma previsão especial de punição. Como assim? Vamos lá. 334. Utilizar a organização comercial de vendas, distribuição de mercadorias, prêmios e sorteios para propaganda ou aliciamento de eleitores. Pena: detenção de 6 meses a 1 ano. Até agora não tem nada de especial e o especial vem agora. E cassação de registro, se o responsável for um candidato. Então, eu não tenho como fazer uma transação penal com um candidato desse, porque ele precisa ter o seu registro cassado, tá bom? Ele tem de ter o seu registro cassado. Perfeito? Então, ele tem de ter o seu registro cassado. Então, é diferente, tá? Diferente do que a gente costuma ver. A transação penal é suficiente? Aqui não é suficiente. Tem algo mais sério em volta aí dessa questão do sufrágio, tá? Então, vão ter que cassar o registro se o fulano for candidato. É um exemplo aí, né, que nós temos desse sistema punitivo especial que é absolutamente incompatível com a transação. Claro, eu só posso caçar o registro desse cara, eu só posso caçar o registro desse cara por meio de uma sentença condenatória. E eu nunca ia chegar numa sentença condenatória se eu fizer a transação. Percebe? A medida despenalizadora que tira o processo impede que eu chegue na sentença. Eu preciso chegar na sentença para cassar o registro desse candidato. Por isso que é incompatível. Perfeito? Muito bem. Vamos falar agora de competência territorial? Vamos lá? Competência Rationilossi.
A competência será designada pelo lugar em que foi praticada a infração e nós chamamos isso de teoria da atividade. O local da prática e não o local do resultado, tá bom? É uma exceção ao artigo 70 do CPP, porque lá no CPP vale a teoria do resultado, local da consumação. Na 9.099 vale a teoria da atividade, local da prática da conduta. Então é uma exceção à questão da competência territorial, tá bom? Sendo irrelevante aqui o local da produção do resultado. Muito bem. Apresentamos aí toda essa parte introdutória do GCRIM nessa primeira meia hora. Vamos agora trabalhar com você a questão dos atos processuais. Dos 64 para frente, a gente trabalha aqui com os atos processuais. Vamos lá. Atos processuais, eles serão públicos, podem ser realizados de noite, em qualquer dia da semana, sempre que eles preencherem as suas finalidades. Esses atos serão válidos. Isso decorre do princípio da informalidade. Não há nulidade sem prejuízo. Pas de nullité sans griffe. Não há nulidade sem prejuízo, tá? Temos aí a informalidade bombando no juizado especial criminal. Então, o que pode cair para você marcar a alternativa certa? O desrespeito ao devido processo legal passa a ser válido se o ato processual do GCRIM atingir a sua finalidade. Tá certíssimo. Certíssimo, tá bom? Justamente o que está escrito aqui. Muito bem. Artigo 65. O artigo 65 ele fala, ó, para você praticar atos processuais de outras comarcas, você faz isso por qualquer meio hábil de comunicação. Ou seja, eu não preciso de carta precatória no juizado. Não preciso de carta precatória no juizado. Artigo 65. Os atos poderão ser gravados. Em 1995, os caras botaram aqui fita magnética ou equivalente. 95, né? Hoje, a gente sabe que é tudo gravado no meio digital, áudio e vídeo, com bastante qualidade. Muito bem. 66. A citação será sempre pessoal. E quando a lei coloca far-se-á no próprio juizado, por que eles colocaram isso aqui? Porque a ideia da lei original era a seguinte, ó. O cara é levado para você na sua delegacia. A ideia é que ele saísse de lá com o TCO e fosse direto para o juizado. No mesmo dia, na mesma hora. Chega lá, já faria audiência preliminar. Transação, composição, acabou. É um problema a menos. A vítima de um crime teria sua resposta no mesmo dia. Essa era a lógica, tá? Por isso que a lei é montada como se isso fosse verdade. Então aqui, como ele foi endereçado ao próprio juizado, se não tiver composição, se não tiver transação, ele já é citado para comparecer à audiência de instrução no próprio juizado, tá bom? E o parágrafo único do 66 fala, ó, se ele não for encontrado para ser citado pessoalmente, vamos remeter as peças para o juízo comum, porque não tem citação por edital no GCRIM. Audiência preliminar. É aqui que nós temos a composição civil dos danos, do 74, a transação penal, do 76. Então, na audiência preliminar, é que nós teremos aí esse contexto, essa situação. Muito bem, fala agora do 74 da composição dos danos civis.
Isso tem a ver com grana, indenização. A vítima, ela passa a ser compensada civilmente, grana, por ter sido vítima de um crime. E em troca, ela renuncia a seu direito, renúncia é um direito, né? Renuncia a seu direito de queixa ou ao seu direito de representação. Toma essa grana, então com esse pagamento aí eu abro mão do meu direito de queixa na ação penal privada e do meu direito de representação na ação penal pública condicionada. Como o poder está na mão da vítima, dá para ela negociar. Muito bem. Perguntas um pouquinho mais difíceis que costumam cair. O Ministério Público, ele participa e fiscaliza essa negociação entre vítima e criminoso? Não. Nem aparece na sala. Fica só um juiz conciliador e a vítima e o famoso suspeito, tá bom? E aí os caras tentam chegar num contexto. Então, quando que o MP precisa estar na sala na hora da composição civil? Olha que pergunta legal. O MP só participa se a vítima for incapaz. O MP só participa da composição se a vítima for incapaz. Muito bem. Segunda pergunta um pouquinho mais difícil. Que tipo de dano pode ser negociado entre vítima e suspeito? A composição civil dos danos, pessoal, ela admite que nós possamos incluir nesta grana danos materiais, danos morais e danos estéticos, tá bom? Dano material, dano moral e dano estético vai fazer parte aí da composição civil dos danos. Essa conciliação é feita pelo juiz ou por um colaborador escolhido aí pelo juiz. Muito bem. O que eu vou colocar numa moldura agora aí no seu slide é a pergunta que mais caiu em concurso sobre composição dos danos civis. Qual? Se cabe recurso. E a resposta é não. A sentença do juiz que homologa esse acordo é irrecorrível. E essa sentença homologatória de composição dos danos civis tem eficácia de título executivo judicial e será executada no juízo civil competente. Se o valor estiver no teto do GCRIM, executa-se no próprio JEC. Tá bom? Muito bem. Como dito, ação penal privada, pública condicionada. Este acordo, já homologado e irrecorrível, acarreta renúncia. Muito bem. Quando eu tenho um crime de vítimas difusas, bem jurídico difuso, por exemplo, meio ambiente, eu não tenho como brincar de composição civil dos danos porque eu não tenho uma vítima certa e determinada para sentar numa mesa e negociar, tá bom? Então tenha isso também em mente. Deixemos então o 74 de lado, o que pode cair já está aqui. Vamos agora para a transação penal do 76. Vamos lá. Transação. Transação penal é um acordo estabelecido entre o titular da ação penal e o autor do fato,
Titular da ação penal pública, Ministério Público. Autor do fato, vulgo suspeito, que não é réu ainda. Esse suspeito, ele concorda em cumprir imediatamente uma pena. Essa pena é uma pena não privativa de liberdade. E o que ele ganha em troca por abrir mão da sua defesa, por abrir mão devido ao processo legal? O que ele ganha em troca? O promotor não oferece denúncia. Muito bem. Para negociar, o suspeito precisa estar acompanhado de um advogado. Se não tiver, defensor público. E a transação é um exemplo de mitigação ao princípio da obrigatoriedade. Perfeito? Muito bem. Pressupostos para transação penal. Lembre-se, estamos no artigo 76 da 9.099. Precisa ser uma infração de menor potencial ofensivo. Não ser caso de arquivamento do TCO. Porque se for caso de arquivamento, não tem que negociar. Arquiva. E não ter sido autor da infração condenado. Cuidado aqui, tá? Com esses detalhes. Pela prática de crime. Se tiver contravenção, tá fora. A pena de prisão. Se ele foi condenado por outro crime, a restritiva não tem problema, tá bom? Por sentença definitiva transitada em julgado. Então veja quantos detalhes podem ser explorados pelo teu examinador para que essa alternativa fique certa ou errada. Ou seja, não basta ter maus antecedentes. Mesmo tendo maus antecedentes, é possível que esse cara consiga receber a proposta. Como? Ué, se os maus antecedentes dele decorrem de uma contravenção penal. Não tem vedação legal, porque a lei fala em crime. Ele foi condenado por um crime, sim, mas a pena foi restritiva. Não tem problema, pode dar a proposta. Só se fosse uma pena de prisão é que ficaria proibido a transação. Outra, ele praticou um crime, já recebeu uma pena de prisão, mas ele ainda está recorrendo. Ou seja, não é uma decisão definitiva. Então eu preciso tomar muito cuidado com este pequeno detalhe, porque aqui dá para fazer várias perguntas difíceis e legais na sua prova. Tá certo? Muito bem. Anota e vamos que vamos. Momento para apresentação da proposta de transação penal pelo Ministério Público. A transação penal precisa ser oferecida antes de começar um processo, como regra. Tá bom? Antes do início do processo. No lugar da denúncia, utilizamos a transação. Olha o que tem de difícil sobre esse tema. Nada impede transação penal no decorrer do processo em duas situações. Qual? Primeira, desclassificação de um crime comum para um crime de menor potencial ofensivo. Segundo, procedência parcial da pretensão punitiva. Vamos explicar isso para você, vamos lá. Imagina aqui que eu estou respondendo por um crime
cuja pena máxima em abstrato seja superior a 2 anos. E a defesa consegue convencer o juiz a desclassificar, ou seja, não é mais o crime A, é o crime B. A desclassificação, ela é uma ferramenta da defesa para tentar transformar um crime mais grave num crime menos grave. E é só fazer um pedido. Ô, juiz, eu quero que desclassifique de, sei lá, extorsão para exercício arbitrário das próprias razões. Eu saio de um crime tenso, pesado, e vou para um crimezinho besta com pena pequena. Quando eu consigo desclassificar, o meu novo tipo penal tem uma pena máxima em abstrato que não ultrapassa 2 anos. O antigo ultrapassava, o novo não ultrapassa. Então, como eu caí num contexto típico que admite a transação, o que acontece? O juiz abre vista para o Ministério Público apresentar a proposta. Então, após a desclassificação, o juiz coloca vistas ao MP para apresentação da proposta de transação. Perfeito? Muito bem. Agora, procedência parcial da pretensão punitiva. Eu estou falando de sentença. Na sentença, o sujeito ele foi processado. Então tá lá o processo número. Nesse processo número, eu tenho um roubo e eu tenho uma ameaça. Vítimas diferentes, mesmo contexto fático. Roubo e uma ameaça. O juiz, ele dá procedência parcial para essa acusação do MP. O que o juiz faz? Ele absolve os caras pelo roubo e condena por ameaça. Ou seja, a pretensão punitiva de condenar os caras, ele ganhou, mas só metade. Só conseguiu a condenação na ameaça e não no roubo. Como só ficou a ameaça e a pena máxima em abstrato dela é 6 meses, cabe transação. Então, depois dessa procedência parcial da pretensão punitiva, o juiz abre vista ao MP para apresentação da proposta de transação. Então veja, incidentalmente, na sentença, é possível que a transação pipoque no meio do processo, quando eu tiver aí situações envolvendo esta chamada pretensão parcial da pretensão punitiva, procedência parcial da pretensão punitiva e a desclassificação. Temas legais também para sua prova, tá bom? Vamos embora. Qual o recurso cabível da decisão que homologa a transação penal? Então, o MP faz um acordo com a defesa. Esse acordo é levado para o juiz do GCRIM. Esse juiz pode homologar ou não. Então, o juizão homologa. Da homologação cabe apelação em 10 dias. Tá bom? Decisão que homologa, cabe apelação em 10 dias. Eu sei o que você está pensando. Qual é o interesse recursal de alguém para apelar? Se eu fechei um acordo, as duas partes estão combinando esse acordo, e o juiz vai lá e homologa. Eu vou recorrer por quê? Realmente isso não faz sentido visto de uma forma muito simples, tá? Agora, o que a prática nos mostra? A prática nos mostra que essa decisão homologatória, ela pode homologar parcialmente o que ficou combinado. Parcialmente o que ficou combinado. Ou seja, nem sempre a decisão homologatória é igual ao acordo feito. O juiz pode meter o bedelho, o juiz pode dar pitaco nesse acordo e mudar esse acordo. Olha, eu entendo que
esse acordo nessa parte tudo bem, mas essa parte eu não considero correta. Então eu só homologo essas partes e essa não. A parte que se sentir prejudicada pela não homologação integral do acordo pode apelar, tá bom? É por isso que existe esse recurso, tá bom? Outra pergunta boa para a tua prova, súmula vinculante 35. A homologação da transação penal não faz coisa julgada material. Só faz coisa julgada formal. O que isso significa? Se o suspeito descumprir cláusulas do acordo, o que acontece? Como eu não tenho coisa julgada material, eu só tenho formal, que é um carimbo, tá? Eu volto para a situação anterior. Súmula vinculante, hein? Eu volto para a situação anterior. Abro vista para o Ministério Público oferecer denúncia. Tá bom? Então o juiz homologou, o sujeito deveria cumprir, não cumpre. E é o que acontece. O MP oferece a denúncia normalmente, como se não tivesse coisa julgada. Tá bom? Muito bem. Peça acusatória, tá? Na ação penal de iniciativa pública, quando não houver aplicação de pena, pela ausência do autor ou pela não ocorrência de transação, o MP oferecerá ao juiz de imediato denúncia oral. Muito bem. A citação é pessoal. Na segunda audiência, primeira audiência preliminar, segunda audiência de instrução. Na segunda audiência, nós teremos aí a defesa preliminar, buscando a rejeição da denúncia. E para você pedir a rejeição da denúncia, você tem que usar o 395 do CPP. A denúncia é inepta, a denúncia é genérica, falta elemento essencial para uma denúncia, não tem justa causa para ação penal. Por exemplo, não tem prova de materialidade, não tem indício de autoria, o fato é atípico, a punibilidade está extinta. Então você tem motivos fortes aí para falar, juizão, rejeita essa denúncia por conta disso. Isso a gente pede em defesa preliminar, tá bom? Muito bem. Não confunde defesa preliminar, que é feita antes do juiz receber, com resposta à acusação, que é feita depois que o juiz receber. Muito bem. Artigo 81, ele fala dessa audiência de instrução e julgamento, que é a segunda audiência do GCRIM. Aberta a audiência, será dada a palavra à defesa para responder à acusação. O juiz decide aí se ele recebe ou não a denúncia ou queixa. Havendo recebimento, vamos ouvir a vítima, testemunha de acusação, testemunha de defesa, interrogatório e passa os debates orais, alegações orais e sentença. Todas as provas serão produzidas na audiência. Celeridade, né? É o princípio. Tudo que o juiz considerar excessivo, impertinente, protelatório, ele indefere de plano. Vai ter um termo da audiência, obviamente, tá? E a sentença do GCRIM não precisa de relatório. Toda sentença tem relatório como uma das suas partes. Relatório, fundamentação, dispositivo. No GCRIM não tem relatório, vai direto para a fundamentação, tá bom? Muito bem. Tem testemunha, né? Rol de testemunhas no GCRIM. Como é que funciona? Apresentado pela defesa 5 dias antes da audiência. Senão o GCRIM não vai intimá-las. Quantas testemunhas eu tenho no Juizado Especial Criminal? 3. E eu pego esse número do JEC, que está na mesma lei. Tá bom? 3 testemunhas. E aqui eu descrevo de novo para você, né? Não tendo absolvição sumária. Vamos ouvir as declarações do ofendido. Testemunhas de acusação. Depois testemunhas de defesa e interrogatório. Debates orais e sentença. Para o juiz chamar a conclusão e não sentenciar na hora, eu preciso de uma situação excepcional em nome da celeridade. Tudo bem, recurso da decisão
Olha que pergunta boa para sua prova. De rejeição da denúncia ou queixa e da sentença cabe apelação. Por que é uma pergunta boa para a prova? Porque no CPP, da decisão de rejeição de denúncia ou queixa, cabe reze. No GCRIM, cabe apelação. Tá bom? Então, cuidado aí com a rejeição da denúncia ou queixa. Se eu estou na vara criminal comum, rito sumário ou ordinário, reze. Rejeitou denúncia ou queixa no GCRIM, apelação. Tá? Eu tenho um recurso diferente. Muito bem. Quem vai julgar a apelação é a turma recursal. Quem julga a apelação é a turma recursal. Prazo da apelação 10 dias, lá no CPP 5, aqui 10. Contra-razões 10 dias. Se a sentença for confirmada pela turma recursal, confirma a sentença pelos seus próprios fundamentos, uma súmula de julgamento já serve de acórdão, então nem precisa fazer acórdão em turma recursal. Muito bem. Anota aí, quando que cabe apelação no GCRIM? Sistematizando toda a lei para facilitar a tua vida. Contra a sentença absolutória ou condenatória, rejeição da peça acusatória, denúncia ou queixa, e da homologação de transação penal. Então a lei me apresenta 3 situações em que cabe apelação no GCRIM, tá bom? Prazo de 10 dias para qualquer uma dessas hipóteses. Muito bem. Pergunta um pouquinho mais difícil diz respeito ao recurso extraordinário para o STF. Vamos lá. A turma recursal do GCRIM é a última instância do juizado. Veja o que diz a súmula 640 do Supremo. É cabível recurso extraordinário contra a decisão proferida por juiz de primeiro grau nas causas de alçada ou por turma recursal de juizado. Então, cabe extraordinário para o Supremo. O que não cabe é recurso especial para o STJ. Não cabe recurso especial para o STJ contra a decisão proferida por turma recursal. Recurso extraordinário cabe, recurso especial não. Muito bem. Venceu o nosso prazo aqui, né? Venceu o nosso prazo. Tem mais algumas informações aqui na aula para vocês, tá? Vou colocar esse material lá no meu canal do Telegram, tá? Me segue lá no Instagram, pede o Telegram, eu te dou, e você pode pegar o complemento dessas informações do GCRIM lá no meu canal. Gente, muito obrigado pela presença, pela participação e continuem acompanhando as 5 leis mais especiais para a prova de delegado. Um abraço.